bem-vindos mais uma vez. Hoje eu vou trazer para vocês a minha versão de falafels. Falafel, para quem ainda não conhece, é uns bolinhos de grão de bico muito tradicionais lá para o oriente do nosso lindo planeta. Tem diferentes versões, cada um coloca as especiarias que gosta, os temperos que gosta. Então hoje eu vou dar o meu toque especial, adicionar umas coisinhas que muitas vezes pode ser que você não veja em outras receitas de falafel, mas isso é só uma maneira de colocar um pouquinho de mim, um pouquinho da minha essência nas receitas. Para a gente fazer essa receita, eu vou precisar de uma cebola média, picar uns cubinhos, então pode ser um pouco grande, e depois eu vou processar tudo para fazer a massa do falafel. Nossos 2 dentões de alho já estão descascados. Tem gente que coloca o alho inteiro. Eu gosto de picar um pouco, que acho que deixa um pouco mais homogêneo. Os 2 dentes de alho já estão picados e vou adicionar ao processador, onde a minha cebola já está. Agora vou picar as ervas frescas, 30 gramas de salsinha e 30 gramas de coentro. Primeiro, vou picar a salsinha. Uma quantidade boa aqui, então vou colocar metade. Essa receita de falafel, eu gosto de usar muita erva fresca. Ela fica bem verde, bem bonita. Então já piquei metade da salsinha, já adicionei no processador, agora eu vou picar o resto. Eu não coloquei tudo de uma vez na tábua, porque senão, mesmo a minha tábua sendo uma tábua grande e ocupar muito espaço, pode ser que faça uma bagunça e tal. Então só para manter a organização na cozinha. Igual a salsinha, eu vou adicionar metade do coentro. Eu tirei o máximo de folhas que eu consegui e tem um ou outro talinho no meio, não tem problema. O que não pode é ficar o talo grosso. Quanto menos talo tiver, melhor, mas um pouquinho não tem problema não. Porque o talo ele dá uma amargada. Então vou adicionar o coentrinho, o processador também. Eu vou adicionar 2 talos de cebolinha picada. Então o que eu gosto de fazer, eu pego a cebolinha, tiro a ponta. Também vou picar sem muita preocupação. Precisa da parte branca e menos a parte verde. E vou adicionar a cebolinha. Agora que a cebola e o alho e as ervas frescas já estão no processador, eu vou processar um pouquinho, só dar uma ou outra pulsada, para depois adicionar o resto dos ingredientes. Agora eu vou adicionar raspas de meio limão. Vou raspando e virando ele. Não quero muito da parte branca, então para raspar só a pelinha verde mesmo. Quando vai muito da parte branca, fica um pouco amargo, um pouco ácido demais. Agora eu vou colocar o suco de um limão siciliano pequeno. Agora adicionando o restante dos ingredientes, aqui tem uma misturinha de temperinhos e especiarias. Tem um pouquinho de cominho, um pouco de páprica defumada, um pouco de sal e pimenta do reino e também um toquezinho especial pimenta síria. Aqui eu tenho em torno de 600 gramas de grão de bico demolhado. Quando eu coloquei ele de molho ontem à noite, ele estava com 200 gramas. Então 200 gramas seco se transformou em praticamente 600 gramas demolhado. Eu particularmente gosto de deixar de molho 14 horas. Acho que ele fica um pouquinho mais macio e dá uma textura que eu particularmente prefiro. Agora já coloquei praticamente todos os ingredientes, faltam só um ou outro que eu vou adicionar depois que eu processar toda a massa. Cada 1 minuto, eu gosto de abrir o processador e usar uma espátula de silicone para raspar as laterais, para que ele processe tudo bem, fique uma massinha bem homogênea. Como tem bastante massa aqui, tem que abrir de tempos em tempos e dar essa raspada nas laterais da tampa e do copo principal do processador. Depois eu vou mostrar para vocês no final um acompanhamento perfeito para o falafel, que é um molhinho de tahine muito bom. Eu vou colocar um fiozinho de azeite para dar mais um pouquinho de aroma, sabor e textura na massa. Agora a nossa misturinha já está pronta, já está bem homogênea. Transferir ela para um bowl. Como ela está bem macia, dá para formar ela perfeitamente.
bem homogêneo, os pedacinhos de grão de bico estão bem picadinhos, bem processados, muito cheirosa, o sal tá no ponto certo, todos os ingredientes foram muito bem processados, então tá tudo bem homogêneo, do jeito que eu queria. Lembrando que essa massa deve render em torno de uns 15 bolinhos, então vão ser umas bolinhas assim, tamanho de uma bola de ping-pong, um pouquinho maior do que uma bolinha de ping-pong, deve render aí de 15 a 16 bolinhos. Essa minha receita de falafel, ela é sem glúten, então eu vou usar farinha de aveia ao invés de farinha de trigo. Se você quiser usar farinha de trigo, não tem problema nenhum, usa a farinha que quiser. Eu quero fazer sem glúten, um pouquinho mais saudável, minha esposa adora essa versão, então eu vou usar uma farinha de aveia ao invés de farinha de trigo. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de farinha de aveia. Vou adicionar a farinha de aveia e vou adicionar também meia colher de chá de bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio vai ajudar ao falafel não estourar e ele não rachar na hora que eu estiver fritando ou assando ele. Então ele vai ficar crocante por fora, mas não vai chegar a rachar. Agora eu misturo tudo muito bem misturadinho. E a farinha é mais para dar uma liga mesmo. Perfeito, terminei de misturar os ingredientes da massa do falafel. Agora ela está pronta para ir para a geladeira. Vou deixar na geladeira em torno de 45 minutos, 1 hora. Se ficar mais tempo, não tem problema. O que vai fazer? Só vai ajudar ela a dar mais liga. Mais 1 horinha de geladeira. A massinha do falafel ficou na geladeira 1h30, 2 horas mais ou menos. Então, para eu poder fazer as bolinhas bem homogêneas, do mesmo tamanho, eu vou usar uma dessas colheres de sorvete com o ejetor, assim, ó. Você faz assim, empurra o sorvete, vocês estão ligados. Pode usar uma colher de sopa para medir, pode usar uma colher de chá, se você quer fazer umas bolinhas menores. Colocar só uma gotinha de azeite na minha mão para dar uma untadinha, para as bolas não ficarem grudando muito. Elas vão grudar um pouco do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Tá aqui, fazer uma bolinha, um pouco achatadinha, não é necessariamente uma bola redonda perfeita. É tipo um hamburguinho mais alto, assim, ó. Primeiro eu formo uma bolinha, vou pressionando as laterais. Então eu tô terminando de fazer o terceiro bolinho de falafel. Vou colocar esses daqui para fritar, enquanto eu vou formando mais alguns. Então com a ajuda da escumadeira, o fogo tá aqui um pouco mais alto do que o mínimo. Vou pegar, colocar no nosso olhinho. O óleo parece estar um pouco mais quente do que eu queria, então vou diminuir um pouco o fogo. Vou colocar mais um. E o terceiro. Um dos segredos, uma dica, é não colocar muitos ao mesmo tempo, para não ficar vazando o óleo e também para que eles fritem homogêneos. Se você colocar muito, não vai ter óleo suficiente para o tanto de bolinho. Eu vou fazer um molhinho rápido e simples, que é super tradicional, acompanhamento de falafel, que é um molhinho de tahine. Então aqui eu tenho cerca de 3 colheres de sopa de tahine, cerca de 2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem, suco de meio limão. Então eu vou deixar os meus dedos assim um pouquinho abertos enquanto eu espremo, para agarrar qualquer sementinha que queira descer. Meia colher de chá de sal, meia colher de chá de cúrcuma, o açafrão da terra, e meia colher de chá de páprica. Nesse caso eu vou usar uma páprica defumada. Para finalizar, um pouquinho de pimenta do reino, não muito. E com o batedor de claras aqui, o fouet, eu vou misturando tudo até o tahine se dissolver e incorporar. Para finalizar, eu coloco um pouquinho de água e vou gentilmente dissolvendo aqui nossa misturinha de tahine. Pode fazer esse molhinho também no liquidificador, não tem problema nenhum. Ó, tá chegando na consistência que eu quero. Já dissolveram todos os pedacinhos de tahine. Os falafels estão prontos, servidos, então tá na hora de comer. Obrigado para quem assistiu o vídeo até o final. Muito, muito, muito bom ter vocês aqui hoje. Estou muito feliz de estar fazendo esse vídeo. Estou muito feliz com o resultado. O falafel ficou perfeito do jeito que eu queria. Então não esqueça de tentar fazer essa receita em casa, se você tiver afim. E também de dar aquele suporte muito importante para o canal.
Então segue, compartilha, comenta, troca uma ideia comigo, fala se você gostou, se você não gostou. Me dá uma seguidinha nas redes sociais também, @Felipe Fazano. Muito satisfeito. Então tá na hora de comer. Satisfeito com o resultado, mas não satisfeito na barriga. Tô com fome, tô muito, muito, muito afim de ver como é que ficou o resultado final. Então vamos embora, vem comigo. Os falafels estão muito crocantes por fora e bem macio por dentro. Vou dar uma dipada aqui no molhinho. Nossa, ele tá até desmanchando, de tão macio. Eu amo falafel. Vou comer esses 3, acho que ainda vou fritar mais alguns, porque tá muito bom. Galera, obrigado, obrigado, obrigado. Tamo junto, um beijo no coração de todos. Fiquem com os anjos da luz e do amor. Que tenha tocado um pouquinho no coração de vocês, trazido um pouco de afeto, um pouco de carinho, um pouco de afago. Um grande beijo. Mua! Eita porra! Oi, tudo bem? Nossa, esse processador trava mesmo. Que gostoso! Tinha amigas lá? Não tinha criança lá? Você andou no carrinho das bebês? No carrinho das bebês? Aquelas gêmeas? Que legal, filha.